nosso tema hoje é controle de embreagem, né? É um bichinho de 7 cabeças aí, onde muita gente se confunde, né? Na hora ali de fazer uma arrancada no trânsito. Quem é de Minas Gerais aqui tem que fazer aquele famoso controle que é a parada sem usar os freios, né? Então vou deixar aqui algumas dicas e orientações. Vocês podem ir comentando aqui também que eu vou interagindo com vocês, tá bom? É uma live que é uma duração de mais ou menos aí uns 50 minutos, tá, galera? Eu sei que a gente tem muito mais tempo, mas 50 minutos aqui dá para mim deixar vocês aí mais cientes do que vocês têm que trabalhar nas aulas práticas aí. Tem gente aqui que já é habilitado, recém-habilitado e tem essa dúvida também, tá bom? Qualquer coisa vocês vão comentando aí, se o áudio ficar ruim, se estiver dando retorno, tá bom? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Aline, vai ficar salva sim, tá bom? Eu sei que muita gente não tem a oportunidade de ficar a live toda, mas ela vai ficar salva sim, tá bom? Pode ficar tranquila. Ok. Vamos lá então, galera. É o seguinte, controle de embreagem. Vou falar um pouquinho para vocês aqui primeiro, sobre um pouco sobre a embreagem. Depois aqui, ó, tô com uma maquetezinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aí exemplos aí também, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, uma pergunta que eu sempre gosto de falar para os candidatos. Quem movimenta o veículo? Acelerador, freio ou embreagem? Muitas das vezes o aluno vem com uma expectativa de falar o acelerador. Aí que o aluno se confunde, né? Quem inicia o movimento do carro ali é a embreagem. Não é à toa quando você pisa na embreagem, está numa ladeira, está numa subida mais forte, você acelera, o carro volta para trás. Então, a transmissão do movimento ela vem ali pela embreagem, tá? O acelerador, a gente fala que é um movimento ali secundário, tá bom? Assim que o movimento da embreagem vai sendo formulado ali, o acelerador ele vai dar uma sequência no movimento que a embreagem produziu, tá bom? Vamos lá então. A primeira aula, quando o candidato ele nunca dirigiu, né? Às vezes vem candidato que já dirige, né? Então nunca teve um contato com o veículo. A primeira coisa que eu gosto de mostrar para ele é o funcionamento da embreagem, né? A gente não fala sobre controle. Na verdade, o candidato ele já faz o controle, mas sem perceber. E isso é natural, porque o candidato está naquela expectativa. Será que eu vou dirigir? Como que vai ser a primeira aula? Tem muita gente que acha que a primeira aula vai ser uma aula teórica, né? E na verdade, pelo menos eu aqui sempre deixo meu aluno na primeira aula já dirigir, tá bom? Vamos lá então. Vou usar aqui a maquete para vocês entenderem um pouquinho, galera. Já utilizar ela aqui de começo já, ó. Vamos lá. Então aqui, acelerador, freio e embreagem. Isso aqui foi um ex-aluno meu que fez e me deu de presente aí. Eu utilizei ela bastante nas minhas aulas. Vamos lá. Vamos entender aqui o funcionamento da embreagem. Toda vez que vocês pisam na embreagem, vocês afastam ali o volante do motor e o disco da embreagem. Então não tem tração para o carro. Você pode soltar o freio, acelerar, que o carro não vai te dar resposta nenhuma. Se tiver numa subida, ele volta para trás e numa descida ele vai para frente, tá? Então a primeira coisa que você ouve na primeira aula é o quê? Solta a embreagem até sentir o carro tremendo. Sentiu o carro tremendo, vocês fazem o quê? Pare o pé, não é? Parou o pé, galera, é o seguinte... Ali o seu cérebro já começou a querer acostumar o quê? Eu tenho que soltar até o ponto para liberar o freio, correto? Só que na primeira aula o aluno está muito disperso ali, é muita coisa acontecendo para ele, tá bom? Vamos lá então, ó. Eu vou soltar aqui, ó, um pouco a embreagem, o carro vai vibrar. Então aqui eu paro, é onde eu vou soltar o freio, vou começar a acelerar e vou soltando a embreagem. Liberei a embreagem, liberei o movimento do carro. Então uma dica para vocês aqui, ó. Liberei a embreagem, liberei o movimento. Então, toda vez que eu solto a embreagem, automaticamente o carro tem que iniciar o movimento. Então, toda vez que eu pisar, eu vou cortar o movimento. Então, duas dicas aí, ó. Para iniciar o movimento, eu libero. Para cortar o movimento, eu vou pisar. Boa! Tem que anotar esse passo a passo aqui, galera. Vocês vão entender mais para frente do que eu estou falando com vocês, tá bom? Vamos lá então, ó. Se liberar a embreagem, o carro anda e pisar eu corto. Se eu tiver numa subida, o carro volta para trás, eu tenho que fazer o que com a embreagem? Pisar ou liberar? Tá vendo? Ó? E muita gente se confunde agora. Por quê? Porque se eu falei que liberar eu crio um movimento,
Mas quando o candidato está numa situação ali de uma subida mais forte, ele apavora e pisa na embreagem. É onde o carro vai voltar mais para trás, tá bom? Então o certo é o quê? O candidato achar o ponto, achou o ponto, ele vai soltar o freio, acelerar o carro um pouco e ir soltando a embreagem. Só que um dos erros que acontece, né, quando o carro morre ali, ó, é porque o candidato solta a embreagem de uma vez. Então, para vocês entenderem, né, para não deixar o carro morrer, lembrando, o controle de embreagem é o domínio que vocês fazem inicialmente para iniciar um movimento ou deixar o carro ali parado numa manobra de exame, tá bom? Então aqui eu vou dar um exemplo quando o carro morre, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, ó, quando vocês acharem o ponto da embreagem, deixar o pé parado, assim que vocês acelerar o carro um pouco, vocês vão liberar um pouco a embreagem, espera o carro formular o movimento e vai soltando o restante da embreagem, tá? Então, ó, o segredo tá quando vocês liberam o meio para cima, tá? Lembrando que do ponto da embreagem para cima o carro anda, do ponto para baixo vocês cortam o movimento, tá? Então, para o carro começar a criar o movimento, vocês vão liberar do meio para cima um pouco mais devagar, tá bom? E muita gente faz ao contrário, né? Libera devagar e depois libera rápido. Vocês podem ver, ó, que até a molinha pula aqui, ó, e o pedal faz a mesma coisa, né? Quem deixa o carro morrer, né, no início das aulas, ou até mesmo ali durante o processo, é porque solta a embreagem muito rápido, tá? Para vocês entenderem melhor, eu sempre falo para os meus alunos fazer um desenho parecido com esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, tem o ZM, ZA e o P. ZM significa zona morta, ZA significa zona ativa. E o P aqui, ó, é o ponto da embreagem, tá? Então vamos lá, ó. Então o candidato ele pisa na embreagem, né? Nós ensinamos eles a achar o ponto da embreagem. Então ele vai soltando a embreagem, ó, e o carro começa a vibrar. É onde ele tem que deixar o pé parado. Quando ele vai soltar o freio para acelerar, muita gente pisa na embreagem. Só que ele vai entrar onde? Na zona morta da embreagem. Lembrando, morto tem ativação de alguma coisa? Não. Então ali ele não vai conseguir movimentar o carro. Se tiver numa subida, o carro volta para trás, tá? Igual eu mostrei para vocês na maquete. Então o segredo está aqui, ó. Assim que ele achar o ponto, ele vai liberar um pouco a embreagem para o carro começar a entrar em movimento. Eu sempre falo para os meus alunos inicialmente ali, quando o carro começar a entrar em movimento, eu falo para eles, não mexe na embreagem, conta de 1 até 3. 1, 2, 3, libera a embreagem. Nesse intervalo que ele conta de 1 até 3, o carro já criou o movimento mais seguro. Então assim que ele liberar a embreagem, o carro não vai mais morrer, tá bom? O carro ele morre é quando você começa a criar o movimento e solta a embreagem uma vez. Então as engrenagens ali não conseguem dar seguimento no peso do veículo ali, tá bom? Então esse desenho aqui é muito importante, é um desenho muito básico. Vocês podem fazer aí, ó, pegar uma caneta e ficar trabalhando esse desenho aqui, ó. Ponto, libera um pouco para o carro começar a andar. 1, 2, 3, solta a embreagem toda, tá? Existem, galera, várias dinâmicas, tá bom? Tem professor, né, que eu ouvi falar, falando que usa a tampa da lixeira ali, quando o candidato pisa, né? A pessoa pisa para poder abrir a tampa, então ali é um controle aonde que ele vai pisando também. Existe N opções, tá? Mas muito trazer para a aula, eu sempre falo, quanto mais curiosidade... Galera, tá dando para ouvir certinho? Tá tranquilo? É porque deu uma pausa aqui. Beleza. Então, galera, dando sequência aqui, ó, sobre a embreagem, né, o ponto da embreagem. Vamos lá. Rafael, tem diferença do ponto da embreagem quando a via é leve e quando a via é mais pesada? Tem sim, tá, galera? Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você libera a embreagem, o carro começa a vibrar, né? Bem levinho ali, tá numa via leve. Assim que vocês liberam o freio, o carro ele fica parado. Lembrando, uma subida mais leve. Quando o aclive é mais acentuado, vocês podem ver que o mesmo tremido que você achou na via leve, o carro não vai ficar parado. Só que é só você liberar só mais um pouquinho a embreagem que
que ele vai ficar parado, tá? Isso aí é devido ao peso da via, né? A via ser mais acentuada, então a gravidade quer puxar o carro mais para trás, aí o peso da via, tá bom? Então é só liberar mais um pouquinho a embreagem, vocês vão ver que o carro vai ficar parado, viu? Só que tomar bastante cuidado, né? Muita gente confunde ali a via plana, porque solta o freio, vai soltando a embreagem e o carro entra em movimento, depois o candidato vai lá e faz o quê? Acelera. Então o carro ele não vai morrer, tá? Só que tomar bastante cuidado. No aclive acentuado, se você não manter uma leve aceleração até 2.000 RPM ali, 1.500 a 2.000 RPM, você não vai conseguir arrancar, tá? O carro vai morrer, viu? Quando eu posto vídeo, né, falando sobre controle, muita gente fala do freio de mão. Só que no processo de exame aqui de Minas Gerais, os candidatos não podem usar o freio de mão, tá? Seria mais fácil e seria o certo, né? Porque aqui em Minas, quem não conhece, é subida só assim, ó. A cidade foi feita em montanhas, né? Mas, infelizmente, a gente não pode usar o freio de mão, tá? Tem que usar ali, né, o controle de embreagem mesmo. Eu acho que é Vitória, se eu não me engano, lá utiliza o freio de mão, é obrigatório, tá bom? Então, galera, entendemos um pouquinho aqui sobre a embreagem, né? Aonde existe a zona morta e a zona ativa. Quando você consegue identificar essas duas zonas aqui, ó, a zona morta e a zona ativa, fica mais fácil de você fazer o controle de embreagem, tá? É aonde eu vou chegar com vocês daqui a pouco, viu? Então, pisando na embreagem, se eu soltar a embreagem até aqui, ó, e tem candidato que fala, tá tremendo, ele solta o freio, tá numa subida, o carro vai fazer o quê? Vai voltar para trás, porque a força do motor, ela tá mais um pouco acima. Só que tem candidato que vai lá e solta demais, o carro acaba morrendo. Tem candidato que sente o carro tremendo demais e assim que ele solta o freio, o carro entra em movimento. Ele acha que ali é o ponto da embreagem. Aquele é ponto de partida, tá, galera? Ponto de partida é onde o carro inicia o movimento. Então eu sempre gosto de mostrar para o candidato que o ponto da embreagem é para o carro ficar parado, não é para o carro iniciar o movimento, tá? Porque se eu deixar o candidato achar que toda vez que ele liberar a embreagem, liberar o freio, o carro andar, ele achar que aquilo ali é ponto da embreagem, automaticamente ele vai criar um automatismo errado. Quando chegar no exame dele, na hora que tiver que fazer um controle, ele vai iniciar o movimento e o examinador não vai aceitar. Acontece muito, né? Eu recebo várias mensagens de candidatos falando, meu professor falou para me fazer assim, né? Então, galera, é conversar com o seu professor primeiro, tá? Meu intuito aqui não é atrapalhar o processo de outro professor. Eu só falo que seja mais simples e mais fácil para o candidato entender. Eu não uso termos técnicos, tá? Ah, Platão, etc, né? Porque isso vai confundir o candidato, né? Eu tento ao máximo ali ser didático ali, numa didática bem simples, para o candidato entender. Por isso que eu faço um protocolo do candidato ali, perguntando o que ele trabalha, aonde que ele mora, né? Porque geralmente é aí na região que o candidato faz a autoescola, então eu já consigo identificar o que ele vai trabalhar e mostro para ele não ter medo de subida. Porque tem candidato que mora aqui em vias pesadas, eu falo, e aí, como é que você vai fazer para chegar até na sua casa? Então nós temos que trabalhar o processo, tá? Então, galera, entendemos mais ou menos aqui, né? A zona morta, a zona ativa e o ponto da embreagem. Ponto da embreagem é onde o carro tem que ficar parado. Em vias leves, o carro começou a dar aquela vibração mais leve, pode parar o pé, libera o freio, vocês vão ver que o carro vai ficar parado. Numa via mais pesada, o candidato tem que achar o tremido um pouquinho mais forte, tá bom? É onde o carro vai ficar parado. Mas para iniciar o movimento, o candidato tem que acelerar um pouco, tá? Muita gente acha que se o candidato acelerar, vai gastar a embreagem. Mas é uma coordenação motora, onde ele acelera e vai soltando a embreagem para assim o movimento vir com mais força, tá bom? Vamos voltar aqui para a maquete. Muita gente me mandou mensagem falando, tá, Rafael, eu quero saber da parada sem usar os freios, né? Que é o comando de parada no controle que os candidatos aqui de Minas Gerais fazem, né? Vamos lá então. Primeiro passo é o candidato fazer o quê? Sinalizar a manobra e observar. Assim que ele fizer o processo de segurança, ele vai alinhar o carro. Lembrando, o alinhamento de segunda ou primeira marcha, eu oriento os meus candidatos a alinhar o carro de segunda e simplesmente colocar a primeira para fazer o controle, tá? Então,
Durante o treinamento, eu sempre falo para o meu candidato fazer o seguinte, eu mando ele achar o ponto, parar o pé e pisar de novo. Aí ele faz ali umas 10 vezes, parando o pé, porque eu estou automatizando o consciente dele a parar o pé aonde é o ponto da embreagem, tá? Por que, Rafael, você faz isso? Porque a direção é um processo de automatismo. Tudo aquilo que você vai fazendo com frequência, você vai automatizando a fazer no automático, tá bom? Então vamos lá então. Depois desse treinamento que eu passo para o meu candidato, na hora de fazer o controle eu falo com ele, ó, você vai colocar a primeira marcha e vai liberar aquele mesmo tanto que você treinou. Por que eu não falo ponto da embreagem? Eu falo meia embreagem, eu falo soltar um pouco, porque quando o carro está em movimento, o candidato não consegue sentir o tremor. E às vezes o candidato erra por causa disso. O pé dele fica assim, ó, mexendo, ó. E é onde o carro não vai parar. Se o ponto ele é fixo ali, ó, então o candidato tem que fazer o quê? Liberar a meia embreagem e deixar o pé parado. Só que às vezes, né, o carro ele não para de uma vez e o candidato ele fica ansioso para o carro parar e começa a mexer o pé da embreagem. É aonde que o carro vai dar o movimento irregular, né, que é a perda de controle do veículo em movimento, tá? Então o certo é o quê? É você treinar primeiro com o carro parado mesmo, ó. O carro está ligado, engatado ali na primeira marcha e você acha o ponto, para o pé, pisa de novo, acha o ponto, para o pé, pisa de novo. E vai fazendo várias vezes. E na hora que você for fazer o comando de controle, vai ser uma coisa automática. Você já vai soltar no ponto e vai deixar o carro paradinho, tá? Então o segredo está aqui, ó, o primeiro treinamento, ó. Para, pisa, e quando você for fazer o controle, você vai soltar um pouco e vai deixar o pé parado, tá, galera? Esse treinamento é muito bom e o resultado com os meus alunos é positivo, tá bom? Então vamos lá. Agora muita gente me mandou mensagem. Rafael, o meu carro está subindo, eu tenho que soltar a embreagem? Lembra que lá no início da live eu falei que quando a gente libera a embreagem, a gente libera o movimento? Então se o carro está subindo numa subida, quer dizer que eu já liberei mais do que a embreagem. Então o certo é eu pisar um pouco na embreagem e esperar um pouco, ó. Por quê? Se a resposta do carro ela não é imediata, eu tenho que diminuir a pressão do movimento e aguardar um pouco para ver a resposta do veículo, tá? Só que muita gente não espera a resposta e solta a embreagem de novo e o carro volta a andar para frente, tá bom? Então, eu sempre falo para o candidato, pisa um pouco e deixa o pé parado, vamos esperar. Muitas das vezes o carro para e algumas vezes o carro não para. Aí eu mando ele frear e explico para ele o que aconteceu, para no próximo controle ele entender melhor. Quando o candidato ele fica pisando e soltando, eu não deixo ele fazer isso, porque ele está criando um automatismo errado. Eu mando ele frear o carro e refaço novamente com ele a manobra de controle, tá bom? Então, galera, vamos lá. Sabemos então que quando eu for fazer o controle e o carro estiver andando para frente, eu tenho que apertar um pouco a embreagem e aguardar, tá bom? E esse pouco, galera, é bem pouquinho mesmo, tá? Tem gente que às vezes que pisa mais forte, aí o carro, ao invés de andar para frente, ele vai andar para trás, porque entrei na zona morta da embreagem, tá vendo? Ó, por isso que é bom a gente usar didáticas, né? Que foi no caso aqui esse desenho, para que vocês possam entender melhor também, tá? Por isso que eu falo, hoje a internet tem vários vídeos, professores bons também, falando sobre controle, dando alguns macetes diferentes, né? Eu tenho colegas de profissão aqui, ó, que tem outras técnicas também, que eu gosto e vou adquirindo também para passar para os meus candidatos, tá bom? Então vamos lá então. Se o carro andou para frente, apertei um pouco, espero, o carro parou. No próximo controle, o candidato soltou só um pouquinho a embreagem, o carro estava andando para frente porque estava uma leve pressão de movimento, só que o carro voltou para trás. Tem que fazer o quê? Lembrando, se eu soltei um pouco a embreagem achando que é o ponto, eu tenho que identificar rápido. Por quê? Porque se o carro voltar só um pouquinho para trás, o candidato soltar um pouco a embreagem e o carro parar, tá normal, tá? Agora, o candidato não pode o quê? Ah, mas o professor falou que eu tenho que esperar. Vamos raciocinar agora. O carro estava andando para frente. Você liberou ali mais ou menos a meia embreagem, estava no seu consciente, mas o carro está andando para trás agora. Então quer dizer que ele não vai parar, tá? Ele tem que andar para frente e tem que parar. Se ele andar para trás,
quer dizer que a embreagem não está no ponto. Então, lembrando que se eu soltar a embreagem, eu crio força de movimento, eu tenho que soltar mais um pouco a embreagem e esperar um pouco também, tá? Não adianta apavorar. Se caso você perceber que não está conseguindo fazer, pisa no freio, embreagem, para o carro, concentra no erro, tá? Não adianta ficar ali se lamentando, não estou conseguindo, é difícil. Porque se você atrair energias negativas, automaticamente vai ficar mais difícil o seu processo. Você não vai aprender da noite para o dia, tá? É um processo. Cada dia é um dia diferente para você entender melhor, tá bom? Então, galera, é o seguinte, eu recebi algumas mensagens antes de fazer a live de candidatos, né, de outro estado, falando: Rafael, já sou habilitado, eu preciso agora de entender melhor esse controle, porque aqui no dia da prova não é cobrado. E às vezes alguns professores ali não levam o candidato além do exame, né? Só quer fazer o básico com eles ali, então acaba o candidato aí ou aprendendo na raça, ou um treinamento para habilitado, um aperfeiçoamento, e até mesmo aí nas redes sociais, né? Então, galera, essa dica que eu dei para vocês, tá? É bom vocês anotarem, porque o vídeo aqui vai passando, né? Eu falo um pouquinho mais rápido, então é bom vocês anotarem cada passo a passo e para poder ficar mais fácil, para vocês treinarem, entenderem melhor o que vocês estão executando, para no dia do exame lá o examinador sentir segurança e firmeza naquilo que vocês estão fazendo, tá bom? Vamos lá então, galera, ó. Mais uma vez, só para reforçar aqui bem rápido, tá? Ó, eu vou ler os comentários aqui e vou interagir mais com vocês aí, tá bom? Então, lembrando, tô numa subida. Ah, Rafael, esse controle na subida é a mesma coisa da marcha ré? Sim, galera, é a mesma coisa. Quando você está engatado a marcha ré, se você libera a embreagem, você cria o movimento para andar para trás porque está de marcha ré. De primeira marcha na subida, você solta a embreagem para criar o movimento. Ali no caso ele vai andar para frente, tá? E muita gente acha que é diferente de marcha ré e o de primeira, tá? A diferença é o comando que o examinador pede aqui em Minas Gerais. Ele fala para o candidato na subida: faça uma parada sem uso dos freios, que é o controle. E quando for a marcha ré, ele pede o candidato para fazer uma parada regular. Após a parada ali, ele pede o controle. É até mais fácil porque o candidato consegue sentir o ponto da embreagem primeiro. O de primeira, que é na subida em movimento, o candidato não consegue sentir o ponto. Ele já tem que entender mais ou menos ali aonde é a meia embreagem para ele poder parar esse carro ali um pouco mais rápido, sem sentir o tremor, tá bom? Galera, se tá tendo dúvida, tá tranquilo para vocês? Beleza, aqui ó, já li um comentário aqui ó, da Lola, vou falar para ela que ela perguntou. Quando que solta, quando que aperta, né? Vou falar aqui na subida, ó. Na subida, né, eu coloquei primeira marcha ali para fazer o controle e liberei um pouco mais. Então lembrando, toda vez que eu liberar a embreagem acima do ponto, o carro vai andar. Então nós temos que entender que acima do ponto o carro anda. E você consegue perceber quando você cria esse movimento. Então tem que apertar um pouco a embreagem e segurar. Não mexe. Aí você vai perceber o carro diminuindo. Quando o carro vai diminuir o movimento é porque ele vai parar. Você quebrou aquela produção de movimento anterior que foi acima do ponto da embreagem, tá bom? E se caso o carro andando para frente, ele anda para trás depois, né? Sem querer você aperta um pouco mais, ele vai andar para trás. Aí tem que saber, se a gravidade está levando o carro, é porque a embreagem está na zona morta. Tem que liberar um pouquinho ali para o carro ganhar força e parar, tá? Se você passar do ponto, o carro vai criar força de movimento, tá bom? Então, se for o controle, você vai liberar mais um pouquinho e vai parar o pé. Se caso você liberar um pouco a embreagem e o carro não parar, eu tenho que pisar? Não, solta mais um pouquinho, porque o que você soltou ainda não foi suficiente para o carro parar na força ali da embreagem, tá bom? Então, é sempre bom vocês entenderem. Soltando a embreagem, cria força de movimento. Apertando a embreagem, você diminui a pressão do movimento, ali zerando totalmente a força do movimento, tá bom? Então, é só entender esse parâmetro de soltar e pisar, beleza? Deixa eu ver mais algum comentário aqui que teve. Dá um pouquinho lá em cima. Obrigado aí pelos comentários. Vamos lá.
Aqui em Belo Horizonte, quando o carro ele volta só um pouco, né? É meio complexo eu falar um pouco, né? Porque um pouco para mim é uma coisa, para vocês podem ser outra, né? Mas eu vou trazer um vídeo aqui mostrando para vocês aí, quando o carro volta um pouquinho, ou se ele anda um pouquinho para frente ali, como é que funciona ali essa perda de controle, tá bom? Então eu vou trazer um vídeo que fica mais fácil do que eu falar para vocês aqui, que seria esse pouquinho do carro voltar para trás quando o candidato faz o controle, tá bom? Deixa eu ver aqui mais um comentário. Obrigado, Jéssica, pelo comentário. Isso, tem alguns ex-alunos aqui, né? A Daniela entrou. A Daniela também sabe como é que foi o processo. Vamos ver aqui mais alguns. Bacana. Essa maquete aqui é muito bacana. E esse ex-aluno meu, galera, ele fez para ajudar a esposa, né? Que estava no processo também da habilitação, tava os dois. E foi muito bacana porque eu achei tão interessante. Só dei uma reforçadinha aqui, né? Com esse palitinho aqui. E é bacana, galera. Ajuda muito ali, né? Quando eu paro o carro, mostro pro candidato o que ele tem que fazer. Essa maquete aqui é muito boa, tá? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Galera, for tendo dúvida, pode ir perguntando, tá? Eu falo um pouquinho rápido aqui, né? Vamos lá, o Douglas falou aqui, né? Semana que vem eu começo minhas aulas. Douglas, parabéns! Você vai começar as aulas aí já entendendo melhor essa embreagem, vai ficar mais fácil de você entender, né? Aline, manda uma mensagem lá no direct lá que a gente conversa, tá bom? Obrigado, Adriana. Beleza, aqui ó, o Charlene respondeu aqui. O meu carro volta muito, né? Vamos supor, ela tá fazendo controle na subida. Então, ó, provavelmente, quando você vai soltar a embreagem, ó, você está soltando menos a embreagem. O segundo erro que pode estar acontecendo é quando o candidato ali vai fazer um alinhamento, o carro chega com pouca força e quando o candidato vai colocar a primeira marcha, é aonde que no processo de pisar na embreagem o carro já volta para trás. Então o segredo é você acelerar mais um pouco para fazer o alinhamento, para dar tempo de quê? Quando você pisar na embreagem para colocar a primeira, você vai reparar que seu carro vai estar andando um pouco para frente. Aí você consegue trazer ali a meia embreagem e o carro ainda vai estar andando um pouquinho para frente. Lembrando que a primeira marcha ela anda para onde? Para frente. Então não tem nada a ver o carro andar um pouco para frente ali, enquanto você pisa na embreagem para poder colocar a primeira, tá? Acontece com alguns alunos meus no início do carro voltar muito para trás, porque demora um pouco ali, né, fazer o processo, ou chega um pouquinho mais devagar e o carro volta para trás. Mas lembrando, né, é bom entender, né, os erros para o candidato entender melhor, né? Teve um candidato meu que perguntou, Rafael, eu consigo colocar a primeira marcha ali, sem pisar na embreagem? Eu mostrei para ele. Eu falei, vamos fazer para você entender? Aí quando ele foi colocar a primeira marcha, ele não conseguiu. Eu falei, agora coloca a primeira e pisa na embreagem. A marcha entrou. Então, às vezes, eu não preciso nem de falar para o candidato o que acontece. Eu mostro na prática, porque fica melhor para o candidato entender. Vamos lá, ó. A Isis falou aqui, acabei de fazer minha prova e passei, mas tenho dúvidas na subida e na descida. Devo usar a segunda marcha. Vamos lá então. Eu postei um vídeo, né, nos stories aí anteriormente, acho que tem uns 3 dias, um declive mais acentuado, né? Vou falar do declive e do aclive aqui bem rápido, viu? Quando você está descendo já, pega uma retinha e já vai cair na descida. Segunda marcha ali, galera, é uma marcha reduzida, então você consegue descer, tá? Mas tem candidato, tem habilitados, na verdade, né? Até candidato também está no processo. Quando eu paro ali no meio do morro e falo para ele sair, ele quer jogar marcha. Não joga em marcha porque o declive tende a jogar o carro com a velocidade mais forte para frente, né? Então quando você pisa na embreagem, mesmo controlando a frenagem, você desativa um freio chamado de freio motor, né? Que quando o carro está engrenado ali, ele fica mais travado, te dando uma frenagem auxiliar ali, tá? Então, vai iniciar no meio do morro, primeira marcha. Isso aí quando o declive for bem acentuado, tá? Tá iniciando lá de cima, para começar a descer, pode vir segundinha normal, tá? Na subida, tomar bastante cuidado, né? Iniciou ali no meio do morro, vai de primeirinha mesmo.
Tá vindo embalado? Pode, né? Já anteriormente você joga uma segunda, acelera o carro mais firme ali. Dependendo do aclive, o carro vai subir de segunda. Mas eu sempre falo para o candidato, identifica o que é uma subida forte e uma subida fraca, né? Isso fica mais fácil. É proibido subir de primeira, Rafael? Não é proibido não, você pode colocar uma primeirinha também ali, ó, e ir devagarzinho, sem medo, tá? É o que você achar melhor na situação. Porque às vezes aqui para mim, uma subida que para você seja forte, para mim não é tão forte. E para mim pode ser forte quando o candidato fala assim, eu achei que tinha subida, isso aqui era uma subida muito mais forte. Então assim, é opiniões, né? É bom a gente fazer aula para a gente poder explicar melhor para o candidato. Rafael, tem como aprender assim nas aulas, no vídeo, o que você faz? Sim, galera, eu sempre gosto de postar aqui, né? Eu sempre peço a permissão aos candidatos que são aprovados para postar aqui o relato deles. Por quê? Eu não tenho contato com 90% dos candidatos que são aprovados e me mandam mensagem, né? O agradecimento falando, os vídeos me ajudaram. Ontem mesmo eu postei do Kaique falando aqui, né, que eu gravei um vídeo na área de exame do Barreiro, andando, galera. Eu fui a pé ali, caminhando, mostrando alguns detalhes. Então, assim, o que eu posso fazer para o candidato, eu faço. Eu falei ontem, né, que tem candidato que tem a oportunidade ali e não aproveita. Mas às vezes o candidato tem isso aqui de oportunidade e ele aproveita. Eu sempre falo, gente, aproveitem a oportunidade. Toda vez que tem exame de direção aqui, eu falo para os candidatos, gente, tem uma vaga no carro, quem quer ir? E muito aluno fica assim, é sábado, é cansativo, eu quero descansar. É um direito do candidato. Mas olha só para você ver, você está no processo para poder tirar a sua habilitação. Uma oportunidade de você ir na área de exame, conhecer, saber como funciona. Galera, na minha época não tinha isso não. Se tivesse na minha época, lógico que eu ia querer. Porque eu quero a CNH, eu quero saber como que é o exame. Porque muitas das vezes, né, tem gente que fala, o examinador é isso, a área de exame é isso. Semana passada mesmo, uma aluna minha falou assim, mas Rafael, eles falam isso aqui do gameleiro, é só isso? Então assim, tá vendo? Eu mudei o pensamento dela ali só de levar ela na área de exame. Então isso que é importante, a gente mostrar para o candidato que não é um bicho, tá galera? O que você treina nas suas aulas, vocês vão fazer no dia do exame. Rafael, falar é fácil, né? Eu fico um pouco mais nervoso, nervosa. Isso é natural, galera. Mas durante as aulas você consegue controlar para chegar menos nervoso no dia do exame. Por isso que tem que aproveitar as oportunidades. Quem aproveita sempre passa. Boa, aqui ó, a Jéssica falou aqui, ó, e sem pressa, né? O meu problema é o acelerador. Justamente. Tem gente ali, quando você acaba de pedir o comando, já está fazendo tudo rápido. Não é rápido, tá, galera? É no tempo necessário para a manobra. Primeiro, sinalização e observação. Pronto, processo de segurança feito. Faça a aproximação e o alinhamento. Fez o processo do alinhamento? Primeira marcha, aí faz o controle de embreagem. Não adianta correria não, galera. Com calma. Vamos lá. Beleza, aqui ó. O alinhamento aqui, a Stephanie está perguntando, né? O alinhamento, galera, na parada sem usar os freios, tem que ser de segunda ou de primeira, tá? Porque se você for alinhando o carro de terceira, o carro vai ficar mais fraco. E quando você voltar para a segunda, se você não liberar a embreagem toda, permanecer com o pé na embreagem, colocar a primeira, você foi da terceira para a primeira, tá? A utilização da embreagem é toda vez que você libera a embreagem completa, tá? O pé tem que sair totalmente da embreagem. E tem candidato que deixa para reduzir em cima da hora, joga a segunda, solta a embreagem, o carro acaba morrendo, interrompendo o funcionamento do motor, tá? Então, segunda ou primeira ali é um alinhamento mais seguro, onde você consegue ali produzir uma força de movimento cabível para o alinhamento, para você colocar a primeira e fazer o controle, tá? Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Ó, vou fazer minha prova final de carro aqui na Bahia. Bacana, não conheço muito como é que é o processo, galera. Quem quiser me mandar aí no direct aí como é que funciona o processo, eu tô aqui. Eu gosto de ganhar conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Perdi na baliza, né?
Amanhã eu vou estar na área de exame, né? E aqui no Gameleira começa com baliza, né? Que são 5 áreas de exame e 3 áreas de exame que começa com baliza também. Perdeu na baliza, não tem como fazer a rua mesmo. Perguntando se eu conheço algum instrutor de moto que faz vídeo. Tem o instrutor Tiago Araújo, galera. Eu fechei uma parceria agora com ele, né, no curso aí Descomplica CNH. Ali tem uma prática ali muito top. Vai ter conteúdo de moto lá também, tá? Quem tiver interesse de adquirir o curso aí, galera, pode mandar uma mensagem lá. Eu mando o link, mando o cupomzinho de desconto também. Vale muito a pena, tá, galera? Vale a pena demais. Muita gente mandando mensagem, agradecendo, porque o curso tem ajudado muito, tá? E tem muita novidade ainda no curso, galera. Vocês vão gostar, vale a pena. Vamos lá. Galera, mas no mais, tá? É uma explicação aqui bem rápida para vocês mesmo sobre a embreagem. Eu agradeço todo mundo aqui que entrou. Aqui, ó, vou responder aqui, ó. Na descida funciona assim também? Eu falei que anteriormente, né, que funciona assim, tá, galera? A mesma base que você tem no controle na subida, você vai ter na descida também. E na descida é até mais fácil, porque você consegue sentir primeiro ponto, para depois soltar o freio. Na subida não, que, né, quando for a parada assim, usa os freios, já tem que ser com o carro em movimento, soltar e já saber mais ou menos ali o ponto da embreagem ali, da meia embreagem, tá bom? Então, funciona assim, tá, galera? Não deixem, tá, de fazer esse desenho aqui, ó. É um desenho simples que vai ajudar você. Você pode pegar uma caneta, um lápis e fazer o processo, ó. Meia embreagem, do meio para cima ele anda, do meio para baixo eu não crio movimento, tá bom? E vai formulando mensagem, vai anotando, leva para o professor de vocês, para ele poder explicar a vocês melhor ainda, né? Não tirem dúvida com pessoas, às vezes, que não entendem, né? Porque isso acaba atrapalhando vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Galera, obrigado, Adriana. Galera, é o seguinte, dúvidas, né? São várias mensagens chegando aqui. Vocês podem me mandar lá que eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Eu faço o possível para responder vocês. No YouTube também, né? Eu faço o possível ali, porque um feedback ali ajuda muito, né? Vamos lá. Parei minhas aulas alguns dias, mas quando eu estava treinando, eu fiz 3 aulas e nas 3 aulas eu não consegui fazer o controle, né? Vamos lá, existem vários motivos aí, né? Porque o candidato não consegue fazer o controle. Pode ser por causa de uma instrução ali, algum detalhe ali. Eu sempre bato na mesma tecla ali com o aluno ali. Eu sempre falo com ele, nós vamos conseguir. Por que nós? Porque ali é uma luta diária entre eu e o aluno. Somos nós dois ali, eu passando conhecimento e o candidato ali pegando o conhecimento. Porque se eu não passar o conhecimento, como é que ele vai aprender? Então é o dia a dia ali, ó. Eu sempre falo para o aluno, nós vamos conseguir. Eu não falo para o aluno que ele não vai conseguir, galera. Isso é uma coisa que você, candidato, tem que entender. Não coloquem palavras negativas no seu consciente, sempre positivas, tá bom? Por mais que a sua aula não foi boa, reflita no que você errou, para você entender melhor e trazer o acerto na próxima aula, tá bom? Aqui no Maranhão, primeiro a parte é a baliza, depois o percurso. Bacana. Obrigado, Marcilene, os vídeos. E galera, é bacana porque o meu intuito não era trabalhar com rede social, mas alguns alunos pediram, né, para mim, um outro professor lá fazer alguns vídeos. Aí eu dei sequência. Por que eu dei sequência e não parei? Porque foi gratificante, né, os comentários de pessoas de longe agradecendo. Então eu falei, poxa, não vou parar não. Porque não tem nada melhor do que a gente fazer o bem, né? Ajudar o próximo ali, não tem nada melhor. Né? Eu recebi algumas mensagens aí, infelizmente, de pessoas sendo desmotivadas, né? Mas aqui, o que eu posso fazer aqui, eu motivo eles. Aula para habilitados. Ajuda? Ajuda sim, tá, galera? Mas lembrando, viu? É um processo também, tem que ter calma, tá? Eu sempre falo que é investimento que você faz, viu? Porque muitas das vezes ali, ó, a pessoa tá com um parente, o pai, o esposo, a esposa ali, e fica falando demais, tem que fazer. Aí acaba criando um trauma, né? A pessoa cria ali a maxofobia,
que é o medo de dirigir, né? Então tem que tomar bastante cuidado, tá? E saber também a pessoa que vai te instruir ali, né? Porque ali a pessoa está dando treinamento para habilitados ali, ela pode colocar um trauma em você também. Então você identifica isso e toma as atitudes cabíveis aí, tá bom? Você tem algum PDF com instrução? Ainda não, mas aí tem um curso onde eu fechei uma parceria aí com o instrutor Thiago. O curso ali tem tudo. Não é um investimento alto que vocês vão fazer, você tem que lembrar o seguinte: tem gente que me fala aí que tá pagando tantos reais aí na aula e o link tá lá na minha bio, tá, galera? Vocês podem clicar lá. O curso vale a pena sim, tá, galera? É um passo a passo ali, é tudo bem organizado para vocês entenderem melhor. Então, um materialzinho muito bom para vocês lá, tá bom? Deixa eu só ver mais aqui algumas. Exame no gameleira começa primeiro na baliza? Sim, lá primeiro é a baliza e depois é o percurso, tá? Eu acabei de chegar de lá, deve ter 1 hora mais ou menos. Eu fui levar uma candidata para poder treinar lá. É uma área que muita gente fala mal, mas é uma área boa para passar, tá? Podem ficar tranquilos. Na redução de marcha eu estou tendo dificuldade, né? Depois eu vou trazer uma live aqui, galera, falando sobre desenvolvimento e redução de marcha, tá? Pra gente não perder o foco aqui sobre a embreagem, tá? Vamos lá. É assim, aqui é uma maquetezinha bacana, né? É simplesinha, tá? Aqui ele usou aqueles arames de caderno mesmo, papelão e fez, ficou bacana. Ajuda demais, viu, galera? E ele treinava, galera, pisando, normal, ó, como se estivesse dirigindo o carro. Então, assim, ajudou e os dois passaram de primeira, tá, galera? Treinaram bem, focaram. Hoje tá dirigindo aí pra cima e pra baixo. Daniela respondendo, né? Seus vídeos ajudam demais, muito obrigado, viu? Esse feedback, assim, me fortalece cada dia a trazer mais conteúdo. Marcela, sim, Marcela, não vou parar de trazer vídeo, tá? Enquanto eu estiver conseguindo falar, andar, dirigir, eu vou trazer conteúdos para vocês, tá bom? Podem deixar lá, me mandar mensagem também, se vocês querem algum vídeo específico, tá? Eu coloco na minha agenda aqui e vou trazendo conteúdos para vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, eu vou finalizar essa live aqui então. É uma live ali onde eu deixei algumas didáticas para vocês, tá? A live vai ficar salva aqui. Espero que vocês tenham gostado, viu? Numa próxima live eu vou deixar uma enquete lá de novo no meu stories, o que vocês votarem eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, né? São algumas das didáticas aqui que eu uso. Durante a aula ali eu trago muito do trabalho do meu aluno para o carro e acaba ajudando bastante. Então assim, eu sempre tento trazer uma didática que possa ajudar o meu candidato ali a entender melhor. Tem gente que me manda mensagem e fala: Rafael, agora que eu entendi o que você me falou, aquilo para mim ali já ganhei minha aula com o candidato, né? Então esse feedback é muito importante. Por que é importante? Eu sempre falo, muita gente fala assim: pô, Rafael, tô fazendo aula com você e tem gente que queria fazer. Eu falei: esquece isso, aqui é professor e aluno, esquece rede social, esquece o Rafael, vamos aqui treinar, vamos aqui focar naquilo que a gente está fazendo. Porque às vezes a pessoa vê: não, você é o cara da internet, eu quero fazer isso. Não, galera, não tem nada disso não. Quem me vê na área de exame também aqui de Belo Horizonte, que pode ficar tranquilos, tá? Tem muita gente que me vê e fica ali meio sem graça ali. Galera, pode me chamar. Se tiver alguma dúvida ali na hora ali, eu tiro para vocês também. Vocês podem ficar super tranquilos, tá bom? Então, eu vou finalizar por aqui. Obrigado a todos que participaram da live, tá? Eu sei que algumas pessoas não puderam ficar. Eu entendo, porque hoje é o sextou, como se diz, né? Mas se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Galera, boa noite. Ótimo final de semana para vocês. Bom restinho de sexta-feira para todos, tá bom? Então, durante a semana, eu vou fazer mais um stories aí, postando aí o que vocês querem de conteúdo, tá bom? Vou deixar lá o que vocês mais votarem lá e eu vou trazer aqui mais uma live para vocês, tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, viu, galera?